Meu amigo, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo lá no interiorzão do Ceará, que até hoje me dá um frio na espinha cada vez que lembro. Não foi história de assombração de beira de estrada, nem fantasma de caminhoneiro, não. Foi coisa de gente. E vou te dizer, às vezes os monstros mais perigosos vestem roupa comum e andam por aí como se fossem qualquer um. Naquele tempo eu trabalhava de reboque. Era verão, calor daqueles que derrete a gente, e eu estava de plantão no fim de semana. Quem já trabalhou com isso sabe. Fim de semana é quando o povo inventa de rodar até tarde, beber umas e, claro, acontece acidente ou carro quebra. Quanto mais serviço eu pegava, mais eu ganhava, porque o pagamento era por comissão. Então, mesmo cansado, eu não podia reclamar. Já passava das 3 da madrugada de um sábado para domingo quando meu telefone tocou. Era a seguradora chamando para buscar um carro que tinha dado problema uns bons quilômetros fora da cidade. Numa daquelas estradas que ninguém gosta de pegar sozinho de noite. Eu até pensei em recusar, mas o destino do reboque era perto do meu apartamento, em Juazeiro do Norte. Pensei, quer saber? Resolvo rápido e ainda chego em casa mais cedo para descansar. A seguradora me passou o nome da cliente, Carla. Tentaram me dar o telefone dela para eu avisar que estava a caminho. Liguei, mas ela não atendeu. Isso não me preocupou muito, porque nem sempre o povo atende nessas horas. Segui viagem. A estrada estava deserta, só os grilos cantando e o ronco do motor do caminhão. O céu, mesmo escuro, parecia pesar sobre a gente, sem uma alma viva por perto. Depois de rodar um tempo, avistei as luzes de emergência piscando no acostamento. Fui chegando devagar, liguei o giroflex e reduzi a velocidade. Quando me aproximei, vi não só o carro dela, um modelo recente, mas também outro carro parado logo à frente. Esse segundo carro não tinha alerta ligado. Estranho, mas não impossível. Parei atrás dos 2 veículos e foi aí que vi. Encostados no porta-malas do carro da moça, tinha um homem e uma mulher. A mulher, que eu logo descobri ser a Carla, era jovem, bonita, parecia estar voltando de alguma festa. Roupas justas, cabelo comprido e solto, mas o que me chamou a atenção mesmo foi o jeito dela. Braços cruzados, postura encolhida, como se quisesse se proteger de alguma coisa. Do lado dela, um sujeito magro, moletom escuro, calça jeans suja. Não parecia mecânico, nem parecia alguém ali só para ajudar. O jeito dele era estranho, sabe? Aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, esse cabra não tá aqui por boa coisa. Saí do caminhão, me apresentei e perguntei se ela era a Carla. Ela confirmou com a cabeça. Antes que eu pudesse falar mais, o homem se meteu no meio e disse que o carro só tinha dado problema de combustível e que eu devia levar para o posto dali a uns quilômetros. Isso já me irritou. Primeiro, porque não era o combinado com a seguradora. Segundo, porque eu não ia rodar estrada a mais sem receber extra. E terceiro, porque o carro era novo, coisa de concessionária resolver. Expliquei isso para o sujeito, mas ele não gostou. Ficou insistindo, falando duro, querendo me dobrar. E rapaz, eu comecei a sentir que tinha algo muito errado naquela cena. Decidi perguntar direto para Carla o que ela queria. Só que quando virei para ela, quase perdi o ar. A mulher tinha sumido da posição onde estava e agora estava parada atrás de mim, colada, olhando fixo com os olhos arregalados, como quem implora por socorro sem poder falar. Aquele olhar me arrepiou até a alma. Foi quando perguntei, "Você conhece esse cara?" E ela balançou a cabeça, firme, dizendo que não. Naquele instante, eu entendi que minha noite ia ser muito mais longa do que eu pensava. Rapaz, quando a Carla balançou a cabeça daquele jeito, negando conhecer o sujeito, foi como se o tempo tivesse parado. O coração disparou dentro do peito e eu senti o suor frio escorrer pelas costas, mesmo naquela madrugada quente do Ceará. Eu não era nenhum herói, não tinha preparo para a briga. Mas naquele instante eu entendi que se eu não fizesse nada, aquela moça ia se dar mal. Olhei para o sujeito e falei firme, "Você precisa ir embora, cabra." Só que ele não deu um passo atrás. Pelo contrário, começou a se aproximar dela, ignorando completamente minha presença. Eu instintivamente me pus entre os dois, feito uma muralha improvisada. Ele tentou me empurrar, mas o que ele não sabia é que eu sempre fui parrudo, pesado, desses que não saem fácil do lugar.
Ele só conseguiu me fazer dar um passo atrás. Quando percebi isso, voltei e empurrei o sujeito com toda a força que tinha, o derrubando de costas no asfalto. Foi nessa que agarrei a Carla pela cintura e gritei: "Corre pro caminhão, entra do meu lado agora!" Ela não pensou duas vezes. Saiu em disparada, abriu a porta do motorista e entrou. Eu fiquei frente a frente com o sujeito, que já se levantava respirando fundo, olhos cheios de raiva. Ele não disse nada, apenas me encarava, como quem media minhas forças. Eu tremia por dentro, mas não podia mostrar medo. Tentei engrossar a voz, dizendo: "Vai embora, rapaz, isso aqui acabou." Foram segundos que pareceram horas. Ele respirava forte, rangia os dentes e esfregava as mãos. Até que, de repente, soltou uma risada seca, dessas que gela a espinha, e deu um passo para trás. Sem tirar os olhos de mim, caminhou devagar até o carro dele, entrou e foi embora. Só quando vi as lanternas sumirem na curva é que consegui soltar o ar preso no peito. Corri até o caminhão e subi. A Carla tremia toda, lágrimas escorrendo pelo rosto. Liguei o motor e puxei o carro dela para o guincho sem falar nada. Só depois que pegamos estrada de volta é que ela conseguiu soltar a voz. Me contou entre soluços o que tinha acontecido. Disse que o carro dela tinha apagado de repente, como se a energia tivesse sumido. Ela ligou para os pais, que acionaram a seguradora. Enquanto esperava, aquele homem apareceu. Veio pela janela perguntando se precisava de ajuda. Ela agradeceu e disse que não, que já tinha chamado o guincho. Mas o sujeito não desistiu. Insistia, rodeava o carro, tentando puxar conversa. A cada resposta dela, ele ficava mais agressivo. Em determinado momento, ela tentou fechar a janela, mas o cabra enfiou o braço e destravou a porta. Foi quando ela saiu correndo para trás do carro, deixando o telefone dentro. E ali ficou, com medo, porque sabia que a estrada era movimentada o suficiente para ela não sumir da vista de quem passasse, mas isolada demais para pedir ajuda. Disse que ele não deixava ela se aproximar do carro de novo, bloqueava cada tentativa, e que se eu não tivesse chegado, não sabe o que teria acontecido. Enquanto ela falava, eu ouvia com atenção, mas ao mesmo tempo sentia a cabeça latejando. Eu, que já tinha enfrentado muita estrada, vi de perto acidente feio, corpo jogado no asfalto, mas nunca tinha estado cara a cara com um mal tão humano, tão frio. Não era fantasma, não era lenda. Era gente de carne e osso com intenção sombria. Chegamos na concessionária onde os pais dela já esperavam, desesperados. Quando viu a filha, a mãe correu e abraçou como se nunca mais fosse soltar. O pai, com a voz embargada, me agradeceu sem parar. Contaram que já estavam quase saindo de casa atrás dela, porque a ligação tinha demorado demais. Falei que o importante era que ela estava bem. Eles ainda me deram uma gorjeta, dinheiro que tinham no bolso. E a Carla me deu um abraço apertado, daqueles que a gente sente a sinceridade. Eu aceitei, mas fiquei calado, porque ainda estava digerindo o que tinha vivido. Voltei para casa, sentei no sofá sem nem tirar o uniforme. Minha cabeça girava. Não consegui dormir. Só ficava lembrando dos olhos dela, arregalados, me implorando em silêncio para ajudar. E também lembrando do sorriso do sujeito, aquele sorriso que parecia prometer que aquilo ainda não tinha acabado. Naquele instante, entendi que coragem não é não sentir medo. É fazer alguma coisa mesmo tremendo por dentro. Mas também percebi que, naquela noite, eu tinha passado bem perto de algo que poderia ter acabado muito mal. Só que, meu amigo, eu não sabia que aquela não seria a última vez que sentiria a sombra desse sujeito por perto. Naquela noite, quando deixei Carla e os pais dela na concessionária, pensei que tinha terminado. Me enganei. Achei que ia para casa, dormir umas horas, esquecer o sorriso nojento daquele sujeito e seguir a vida. Só que a estrada tem um jeito esquisito de mexer com a gente. E às vezes, as histórias não acabam quando a gente quer. Cheguei no meu apartamento em Juazeiro do Norte, quase amanhecendo. O sol começava a pintar o céu quando larguei as chaves em cima da mesa e desabei no sofá. Mas o sono não vinha. Ficava lembrando dos olhos dela, arregalados, e do silêncio que gritava mais do que qualquer pedido de socorro. Por mais que eu tentasse desligar a mente, aquela cena voltava, e pior,
A lembrança do sorriso dele, aquele jeito de lamber os dentes como quem guarda segredo. Aquilo me assombrava. Uns dias se passaram e eu tentei levar a vida normal. Trabalhei, peguei estrada, rebocando o carro quebrado para todo lado. Só que em cada chamado, quando eu via pisca-alerta piscando na beira da pista, meu coração disparava. Parecia que eu ia encontrar outra vez o mesmo sujeito. E para falar a verdade, uma parte de mim tinha certeza disso. Não demorou muito. Era outro fim de semana, madrugada de domingo, e eu recebo nova ligação da seguradora. Carro parado mais ou menos na mesma região, onde tinha acontecido tudo com a Carla. Senti o estômago embrulhar. Pensei até em recusar, mas a voz da consciência veio. Se fosse outra moça ali, sozinha, você deixaria? Respirei fundo, liguei o caminhão e fui. Quando me aproximei do local, o farol iluminou o acostamento. Vi um carro parado, mas não havia só ele. Atrás, estacionado de qualquer jeito, estava outro veículo, escuro, sem alerta. Meu coração disparou. Era a mesma cena. A diferença é que dessa vez eu já sabia o que podia estar por trás. Encostei o caminhão, deixei os faróis ligados e fiquei alguns segundos dentro da cabine, observando. Do lado do carro quebrado tinha um rapaz. Devia ter uns 20 e poucos anos. E do outro lado, lá estava ele. O mesmo sujeito. Moletom escuro, mãos nos bolsos, andando em círculos, como urubu rodeando carniça. Senti a boca secar, mas não dava para fugir. Abri a porta devagar, desci com passos firmes e gritei de longe. "Boa noite, tudo certo aí?" O rapaz respondeu meio sem graça, dizendo que o carro tinha apagado. Mas o outro ficou em silêncio, só me encarando como se tivesse me esperado. Cheguei perto e antes que eu dissesse qualquer coisa, ele abriu um sorriso lento, mostrando os dentes, e falou: "Olha só, a gente de novo." Naquele momento, o ar pareceu sumir. Era como se o mundo tivesse encolhido só para caber nós três naquela beira de estrada. O rapaz do carro olhava confuso, sem entender nada. Eu percebi que ele não conhecia o sujeito, assim como Carla não conhecia. Ele estava caindo na mesma armadilha. Engoli seco e falei firme: "Vai para dentro do caminhão, rapaz. Agora." Ele hesitou, mas pela minha cara, deve ter entendido que não era brincadeira. Saiu rápido e subiu. Fiquei frente a frente com o homem de novo. Ele se aproximou um passo e eu dei outro para frente sem dar espaço. Meu corpo tremia, mas eu não podia recuar. Ele falou baixinho, só para mim ouvir: "Você não devia se meter." O tom era calmo demais, mas carregado de ameaça. Eu senti um arrepio percorrer cada osso do corpo. Era como encarar um animal pronto para atacar. O silêncio da estrada pesava. Só se ouvia os grilos e o motor do meu caminhão roncando baixinho. Por um instante, pensei que ele fosse puxar alguma coisa do bolso. A mão dele se mexeu, lenta, e eu prendi a respiração. Mas ao invés disso, ele levantou as duas mãos, riu e recuou. "Relaxa, herói. Hoje não." Entrou no carro dele e saiu devagar, como quem não tem pressa nenhuma, deixando no ar a sensação de que aquilo não tinha terminado. Voltei para o caminhão, sentei ao lado do rapaz que tremia mais que vara verde. Expliquei rapidinho que aquele sujeito não era confiável e que o melhor era a gente sair dali logo. Rebocamos o carro dele até a cidade em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Quando cheguei em casa de novo, a madrugada já ia embora. Mas dessa vez o medo era outro. Não era só do encontro, era da certeza de que aquilo ia se repetir. Aquele homem não estava simplesmente aparecendo por acaso. Ele escolhia os alvos. E agora parecia ter me escolhido também. Deitei na cama, mas não preguei o olho. Toda vez que fechava, via de novo o sorriso dele, aquela calma assustadora, e a frase martelando na cabeça: "Você não devia se meter." E eu sabia, no fundo do coração, que ele ainda ia voltar. Depois daquele segundo encontro na estrada, eu fiquei diferente. Cada vez que pegava o caminhão e saía de madrugada, o coração já acelerava antes mesmo de ver qualquer farol. Eu sabia, no fundo, que aquele sujeito não ia largar do meu pé fácil. Era como se tivesse virado uma sombra grudada em mim. Os dias foram passando, e eu tentei me convencer de que talvez fosse só paranoia. Mas, meu amigo,
Quando a gente sente o cheiro do perigo, não é coisa da cabeça, não. A estrada ensina isso cedo. Numa sexta-feira à noite, a seguradora me ligou de novo. Carro parado numa rodovia do interior para a banda de Crato. Na hora que ouvi o local, o estômago embrulhou. Era praticamente o mesmo trecho das outras vezes. Pensei em recusar, inventar desculpa, mas não consegui. A voz dentro de mim dizia: se você não for, quem garante que não tem alguém precisando de ajuda agora? Peguei o caminhão, liguei o motor e fui. A estrada estava vazia, só o vento batendo e o ronco do motor ecoando. Depois de uns 20 minutos rodando, avistei de novo as luzes de emergência piscando. O coração disparou. Encostei devagar e já deixei o giroflex ligado, iluminando tudo que podia. Desci e vi uma moça, sozinha, parada do lado de um carro apagado. Estava assustada, mas quando me viu, correu na minha direção como quem tinha visto um anjo. Antes que ela abrisse a boca, eu ouvi outro motor. Olhei pelo retrovisor e lá vinha um carro preto, parando atrás de nós. Meu sangue gelou. Quando a porta abriu, lá estava ele. O mesmo homem. O mesmo moletom escuro. O mesmo sorriso lento e maldito. Ele fechou a porta do carro, ajeitou a postura e caminhou em nossa direção, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. A moça agarrou meu braço tremendo. Eu respirei fundo, tentei manter a calma e falei firme: entra no caminhão agora, não olha para trás. Ela obedeceu na hora. Fiquei sozinho, encarando aquele sujeito pela terceira vez. Ele parou a poucos passos, me olhando de cima a baixo. Então falou: você tem mania de herói, né? Mas herói cansa. Uma hora você vai estar sozinho demais para bancar esse papel. Eu não respondi. Só encarei, com o coração martelando tão forte que parecia que o peito ia explodir. Ele riu, balançou a cabeça e disse: hoje eu não vou insistir. Mas lembra, coragem não dura para sempre. Virou as costas, entrou no carro e partiu, sumindo na escuridão da estrada. Esperei alguns minutos, só para ter certeza que ele não ia voltar, e depois carreguei o carro da moça no guincho. Ela me contou que estava indo para casa quando o motor apagou de repente, e pouco antes de eu chegar, ela tinha visto um carro escuro reduzindo a velocidade, mas não conseguiu enxergar o motorista. Eu não contei a ela toda a verdade. Só disse que era melhor sempre desconfiar de quem aparece fácil demais em estrada vazia. Entreguei o carro na cidade, garanti que ela ficasse em segurança com os parentes, e só então fui embora. Mas a cabeça continuava a mil. Até hoje, quando lembro dessa história, sinto que aquele homem não apareceu na minha vida por acaso. Não sei se era um louco qualquer que rondava estradas atrás de vítimas, ou se o destino me colocou ali para impedir que ele fizesse algo pior. A verdade é que nunca mais o vi depois daquela noite, mas a lembrança dele ficou marcada em mim como cicatriz. E eu aprendi uma coisa que nunca esqueço. O verdadeiro terror não vem de fantasmas ou histórias inventadas, vem de pessoas de carne e osso, com intenções que a gente não consegue entender. E coragem, meu amigo, não é ausência de medo, é enfrentar, mesmo tremendo. Toda vez que vejo luz de alerta piscando na beira da estrada, uma parte de mim volta para aquele momento. O olhar de Carla, o rapaz perdido, a moça assustada. O silêncio que gritava mais alto do que qualquer pedido de socorro. E, se um dia eu tiver que ficar de novo entre o mal e alguém indefeso, mesmo morrendo de medo, eu vou ficar. Porque a estrada ensina. Às vezes, é a gente ou ninguém. Agora me diz, e você teria coragem de encarar um sujeito desse sozinho, no meio da madrugada, sem saber se volta para casa inteiro? Se gostou dessa prosa, deixa seu comentário aí embaixo, porque quero saber se já viveu algo parecido. Se inscreve no canal, porque aqui tem sempre história de arrepiar, dessas que a gente carrega no peito como lembrança e aviso. E não deixa de assistir o último vídeo que soltei, que também tá cheio de mistério na beira da estrada. Tenho certeza que você vai gostar.